E se eu te dissesse que uma das teorias da conspiração mais bizarra dos últimos tempos tem se tornado cada vez mais real? Agora, no dia 2 de fevereiro de 2026, o mundo parou depois de mais de 3 milhões de arquivos foram liberados pelo governo dos Estados Unidos sobre o caso Epstein. Nesses 3 milhões de arquivos que foram liberados recentemente, a gente encontra nomes de pessoas que a gente jurava que eram intocáveis, e-mails com possíveis chantagens, uso de códigos que muita gente pensava que era só teoria da conspiração e muito mais. Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que está acontecendo para você ficar por dentro. E eu vou também te explicar os termos que estão sendo bastante usados aí nesse caso, para que você entenda tudo de uma vez por todas. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Fernanda Fernandes, esse aqui é o canal Fernanda na Gringa, e estamos em mais um episódio da série Coisas Bizarras da Gringa. E olha, eu prometo que o vídeo de hoje é o mais bizarro de todos, tá? Eu vou tentar apresentar todos os fatos aqui da forma mais leve que eu conseguir, mas vai ser muito difícil. Esse assunto é extremamente pesado. Então, se você não tá afim de assistir um vídeo tão pesado, eu vou deixar aqui nos cards uma playlist bem engraçada de gringo reagindo a coisas do Brasil pra você desopilar. Então, se você tá aqui ainda é porque você quer saber o que é que tá acontecendo nesse caso. Então, bora lá que eu vou te explicar. Antes da gente falar o que é que tá acontecendo agora, eu preciso te dar o contexto. Quem é que era o Jeffrey Epstein? Ele era um bilionário, uma pessoa que trabalhava com finanças e que era extremamente bem conectado. E eu não sei nem se a gente pode falar bem conectado, porque existiam pessoas aí no ciclo dele que eram péssimas pessoas. Mas é fato que ele conhecia muita gente extremamente poderosa. Então ele vivia cercado de cineastas, presidentes, pessoas da realeza. Tá, Nanda, mas por que ele é uma péssima pessoa? Eu vou te explicar. Resumindo bem a história, que tem várias camadas, se vocês quiserem um vídeo só falando da trajetória dele detalhada mesmo, eu posso fazer. Mas o que importa mesmo a gente falar agora é que o Jeffrey Epstein ele foi preso por coordenar uma rede internacional de tráfico de pessoas, inclusive de menores de idade. O Epstein, ele não agia sozinho, tá? Ele tinha toda uma linha de recrutadores. E a parceira mais importante desse negócio, se é que a gente pode chamar assim, dele era sua parceira de vida, namorada, a Ghislaine Maxwell, que basicamente comandava todo o recrutamento. Ela buscava meninas, muitas vezes em situações vulneráveis, para as propriedades do Jeffrey Epstein. Essas propriedades eram espalhadas, mas muita coisa acontecia principalmente nas ilhas dele. E foi em julho de 2019 que ele foi preso lá em Nova York, e mais ou menos um mês depois disso ele foi encontrado morto dentro da sua cela. A versão oficial dos fatos é que foi um suicídio. Porém, muita gente acredita que essa história não é bem assim. Até porque as câmeras da área falharam, os guardas não estavam ali, estavam dormindo, sei lá. Os fatos são muito esquisitos, então muita gente acha que ele não se matou coisa nenhuma, tá? Ou ele foi desvivido, ou até tem gente que teoriza ainda mais falando que ele ainda está vivo. Mas isso é tudo só teoria, tá, gente? A versão oficial é que foi sim um suicídio. Mas beleza, agora que você conhece a pecinha que era esse Jeffrey Epstein, vamos entender alguns termos que estão sendo usados aí nesse caso para que a gente consiga conversar de fato sobre o que é que está acontecendo agora, tá? Primeiro, vamos conversar sobre o Files Transparency Act, que traduzindo aí seria um ato da transparência de arquivos. Esse é o motivo de que a gente está falando sobre esse caso agora em 2026. Isso porque, em 2025, o governo dos Estados Unidos aprovou essa lei aí da transparência, que basicamente obriga o FBI e o DOJ, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a liberar aí para o grande público todos os arquivos do caso do Jeffrey Epstein. Muitos políticos prometeram aí lançar esse ato para ajudar aí a se elegerem, e sim, eu estou falando inclusive do Donald Trump, tá? Que usou muito disso para se eleger como presidente dos Estados Unidos, sempre falava que sim, tem que liberar mesmo, mas que depois que foi eleito, não vamos falar sobre isso. E a gente sabe bem porque você voltou atrás, né, Laranjão? Já vamos conversar sobre isso, hein? Fica aí. O prazo que foi definido para a liberação desses arquivos foi no final de 2025. Porém, ocorreu um atraso de 40 dias para que esses arquivos fossem liberados. Então, eles foram liberados agora no dia 2 de fevereiro. E você já vai entender a desculpinha que eles deram para esse atraso, tá? Mas beleza, outro termo que a gente vai usar aqui é o Pizzagate. O que diabos é isso?
Lá em 2016, alguns e-mails da campanha da então candidata a presidente Hillary Clinton foram vazados. E a galera da internet, lendo aí esses e-mails, repararam que existiam alguns termos que não faziam muito sentido estar ali no meio. Como, por exemplo, cheese pizza, que quer dizer pizza de queijo, e também hot dog, que seria cachorro quente, e outros termos aí que eram usados no meio desses e-mails que parecia não fazer muito sentido, sabe? No meio de uma frase ali do nada falando de pizza, como assim? Só que aí o pessoal analisando isso, eles começaram a criar uma teoria de que cheese pizza seria um código para CP. Eu não posso falar esse termo aqui, mas seria por in, se é que você me entende. Já que as iniciais de cheese pizza seria CP. Essa teoria fala que existe uma pizzaria em Washington que serviria de fachada para toda uma rede de tráfico. Muita gente riu dessa teoria, mas hoje em dia, olhando os arquivos do Jeffrey Epstein, a gente vê que talvez não seja tão teoria assim. Outro termo que está sendo falado aí é o QAnon, que basicamente é tipo a sequência do Pizzagate, sabe? É um movimento, uma teoria aí da conspiração que acredita que existe um deep state, ou seja, um estado profundo que é basicamente uma elite global de adoradores do Satã e que controlam todo mundo. Ou seja, uma seita aí de pessoas muito poderosas que estão controlando o mundo, tipo os Illuminati, sabe? Isso é bem teoria da conspiração mesmo, tá? E segundo essa teoria aí, o Donald Trump, o Laranjão, seria um herói que estaria aí ajudando a parar toda essa rede. Porém, nos arquivos agora do Jeffrey Epstein, a gente consegue ver que o Donald Trump não é herói coisa nenhuma. Que ele tá, na verdade, bem mais envolvido com todo esse caso do Jeffrey Epstein, que só mostra pra gente que o buraco é muito mais embaixo. Mas beleza, vocês entenderam então os termos e teorias da conspiração envolvendo todo esse caso. Agora bora falar sobre os fatos. Como eu falei, lá no dia 2 de fevereiro foram liberados mais de 3 milhões de arquivos relacionados aí ao caso do Jeffrey Epstein. Porém, vale ressaltar que não são todos os arquivos. Isso é só metade, gente. A quantidade de arquivos passa de 6 milhões. É uma coisa, assim, absurda. Então, muita gente acredita que o que a gente está vendo agora é só o começo. Tem coisa muito pior. E como eu falei também para vocês, existia um atraso de mais de 40 dias para que esses arquivos fossem liberados. E a desculpinha que eles deram era porque eles queriam proteger as vítimas. Então eles estavam ali censurando algumas coisas e tal. Só que assim, galera, quando esses arquivos foram liberados, essa desculpinha deles caiu por terra. Porque tinha muita coisa, muita foto que não estava com censura, que as vítimas estavam lá totalmente à mostras. Teve até uma carteira de motorista de uma das vítimas. E não tem como você dizer que foi sem querer que eles liberaram isso, porque o endereço da pessoa tá censurado. Mas o resto tudo tá lá. Nome, número de identidade, enfim, tá tudo lá. Como é que eles falam que é para proteger as vítimas assim? Mas assim, nomes de pessoas acusadas de participar aí dessa rede, ou seja, não as vítimas, os cúmplices, muitos deles sim estavam censurados. Olha aí, que engraçado, né? Vamos proteger os magnatas, os poderosos, mas vamos mostrar aí todas as vítimas, né? Dane-se a proteção delas. Por que será? Mas Nanda, o que é que tem em todos esses 3 milhões de arquivos? Como são muitos arquivos, é possível que mais coisas ainda vão aparecendo, porque, gente, 3 milhões, quem é que tem tempo de ler todos eles, né? Mas o que é que foi descoberto até agora? Nomes como Bill Gates, Elon Musk, Donald Trump foram bastante citados e eu vou contar para vocês o que é que foi encontrado até agora. Entre todos esses arquivos são e-mails, fotos, vídeos, são muitas coisas. Primeiro, bora falar sobre o Bill Gates. Foi encontrado um e-mail que o próprio Jeffrey Epstein escreveu para si mesmo, como se ele estivesse fazendo um rascunho ali. E que esse rascunho mais parece uma chantagem para o Bill. Basicamente, ele fala que o Bill teria pego uma doença transmissível de uma mulher russa e que ele havia passado para sua esposa atual. E aí o Epstein estava usando esse fato aí como uma chantagem para pedir doações milionárias. Outro nome que apareceu aí foi o Elon Musk, o criador da Tesla,
a pessoa que comprou o antigo Twitter, que eu me recuso a chamar de X. E o interessante é que o Elon Musk sempre negou tudo. Ele sempre falou que o nome dele nunca ia aparecer ali, que ele já tinha sido convidado para ir para as ilhas, né, para as festas, mas ele nunca tinha aceitado. Só que nesses arquivos, isso se comprovou uma grande mentira. Porque entre esses e-mails foi encontrado o Elon Musk perguntando qual seria a festa mais maluca que ele poderia ir para levar a esposa dele. O Elon tá falando dessas festas? Será que ele não sabia de nada? Eu acho muito difícil. Outro nome que apareceu é do homem mais importante do mundo atualmente, o Donald Trump. É incerto quantas vezes o nome dele aparece, mas em média aí 30.000 vezes, tá? Bem pouquinho. Bem de boa ele. Esses arquivos comprovam que o Donald conheceu a Melania nesse ciclo aí do Jeffrey Epstein. E tem comentários muito pesados dele sobre as garotas que estavam ali na ilha. E garotas, gente, eu acho difícil que sejam mulheres, tá? Eu acho que sejam meninas mesmo, o que deixa tudo isso extremamente pior. E aí fica o questionamento, o que é que as pessoas que ainda apoiam esse homem estão falando? Sabe? Porque, assim, é um pouco chocante, você não acha? Que as pessoas ainda estejam passando pano? Mas, enfim, né? Outro nome muito importante que apareceu foi o Woody Allen, que já é uma pessoa extremamente problemática, tá? Ele já tem vários casos conhecidos de abuso. Ele era um nome extremamente mencionado no movimento Me Too, que aconteceu em Hollywood, que eram mulheres que estavam denunciando casos de abuso de pessoas da indústria que elas passaram. E outro caso bem levinho, para não dizer o contrário, do Woody Allen é que ele é casado com a filha adotiva da sua ex-esposa. Que muita gente fala que, mas ele não era o pai adotivo dela. Mas assim, gente, ele viu ela crescer, tá? Ele convivia com ela criança. A diferença de idade deles é bizarra. Se você não acha isso problemático, repensa um pouquinho, tá? Só um pouquinho. O Woody Allen era uma figura paterna pra essa menina, querendo ou não, tá? Mas beleza, o que é que a gente encontrou nas Epstein Files? Tem muita troca de e-mail entre ele e o Jeffrey, que mostra que eles tinham uma relação muito íntima. De amigos mesmo, brothers. Que inclusive, quando a casinha do Jeffrey começou a cair, o Woody ofereceu ajuda pra ele, pro amigão dele. Aí se você me falar que ele não sabia de nada que acontecia, dessa rede aí toda de trás, inclusive de menores, aí é você ser muito burro. Desculpa, tá? Você passar pano pro Woody Allen é você ser burro. Mas enfim, vou deixar você tomar a sua própria conclusão. Outro nome que foi bastante mencionado foi o do príncipe Andrew. Entre esses arquivos existem muitas fotos horrendas envolvendo o príncipe Andrew com garotas que parecem muito mesmo menores de idade. E quando você olha essas fotos, elas são bem esquisitas. E na minha visão, parece que foram tiradas em forma de chantagem, sabe? Pra usar depois. São situações muito comprometedoras que eu não vou colocar as fotos aqui, porque assim, só basta você saber. Se você quiser muito ver, dá um Google, tá? Mas eu me recuso a colocar aqui, porque é muito tenso, gente. Todo esse assunto é muito pesado. Eu tô fazendo de tudo pra ficar o mais leve possível, mas como você pode ver, é impossível. E além desses nomes de pessoas super importante que a gente conversou agora, existem menções de diversas outras pessoas que não estão de fato envolvidas como cúmplices ou participantes aí dessa rede de tráfico. Mas sim só tiveram os nomes mencionados em alguns e-mails, como Britney Spears, Lady Gaga. Mas, repito, não quer dizer que elas se envolveram nesse caso. Mas sim foram mencionadas, até porque, como falei pra vocês, são 3 milhões de arquivos, na verdade 6, mas enfim, 3 milhões liberados, que são e-mails, sabe? Então tem conversas ali que não são exatamente relacionadas à rede de tráfico. Então é por isso que estão surgindo aí muitos nomes que não necessariamente participaram de tudo isso, entende? Se você é brasileiro, você deve ter visto que também houveram menções sobre o Brasil. Tem menção sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, mas isso não quer dizer que eles eram envolvidos, tá, gente? Só quer dizer que eles foram mencionados. No caso do Bolsonaro foi quando ele foi eleito à presidência, e no caso do Lula é sobre uma suposta ligação que ele recebeu dentro da prisão, mas o sistema penitenciário fala que isso não é verdade. Que para você ligar aí para uma pessoa que tá num presídio é muito mais complicado, então, enfim, só existem essas menções assim no e-mail, mas o mais bizarro mesmo é que, como eu falei para vocês, é uma rede de tráfico de pessoas internacional, tá? Então existem menções de passagens desses recrutadores aí
aqui no Brasil, inclusive onde eu estou nesse momento, em Recife. E o motivo disso é que eles estavam sim procurando mulheres para entrarem nesse esquema aí de tráfico, que é tenebroso. E assim, detalhe, eu achei incrível que a xenofobia deles salvou a gente, porque eles falaram que tem muita gente feia aqui no Nordeste e no Norte do país. Achei incrível, sabe? Por favor, ache a gente feia mesmo e saia daqui. Vai embora. Ridículo, gente. Olha, esse caso tá me deixando surtada. Mas ok, eu resumi tudo o que aconteceu até agora pra vocês. E o que é que a gente pode concluir disso até agora? Esse caso do Jeffrey Epstein é muito mais sobre apenas ele. Ele era a cabeça de todo um sistema corrupto e nojento que usava abuso como moeda e chantagem como ferramenta. As teorias do Pizzagate e do QAnon podem ter errado em muitas coisas, mas algumas outras coisas estão parecendo ser verdade sim, olhando todos esses arquivos. Tudo isso só escancara que existe uma rede de pessoas que são protegidas, que mostram pra gente que o dinheiro e o poder compram tudo mesmo, até a impunidade. E agora, com esses 3 milhões de arquivos, a gente está cada vez mais próximo da verdade. Então vamos continuar aqui vigilante sobre tudo isso, porque é muito importante. Vamos também observar quais serão os próximos passos, porque tem muita coisa ainda para acontecer, muitas pessoas para serem indiciadas. Até porque todos esses arquivos, gente, não podem ser usados ainda como provas concretas de alguma coisa, porque são só arquivos, são autos do processo. Nada ainda foi decretado, entende? Então tem muita coisa ainda para acontecer. Mas o que é que você acha sobre esse assunto? Comenta aqui pra mim, vamos bater um papo sobre isso. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de casos bizarros da gringa, eu queria te pedir pra você considerar se inscrever aqui no meu canal. Além desses assuntos, eu falo de coisas mais leves, tá? Como gringo reagindo a coisas do Brasil, reagindo aí a desabafos da internet, enfim. Por favor, se inscreve pra ficar por dentro de tudo, deixa o seu like e eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!